Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor ou Borussia Dortmund. Você vai entender bastante sobre isso, né? Eu fiz um slide justamente para falar sobre esse tema. É um vídeo único, demorei muito para fazer, mas na hora que eu fiz você vai entender bastante sobre esse tema. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui: YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, tá bom? E aqui embaixo na descrição você tem 2 assinados de um projeto que eu curti. E também queira fazer tudo que está inscrito aqui, que é se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. E bom, depois desse vídeo aqui você pode falar que sabe de tudo sobre o Borussia Dortmund. Aliás, é um time que eu adoro de ver justamente jogar na Bundesliga. É um time que eu fico muito feliz de ter que ver jogando contra o Fluminense, né? Porque é um time que eu quero ainda ter a camisa lá em Dortmund. Então eu tenho bastante carinho e um pouco de conhecimento sobre isso tudo, tá bom? Mas vamos lá, vamos mostrar os slides aqui, né? Só deixa eu colocar aqui Ctrl Alt P. Então estamos aqui. Deixa eu ver que está certinho. Ctrl Alt P. Beleza. Borussia Dortmund. Primeiro confronto do Mundial de Clubes 2025. Vamos jogar. Vamos falar. A gente sempre vai falar da seguinte situação: ficha técnica, jogador ídolo. Não dessa maneira, mas ficha técnica, jogador ídolo. A gente vai pegar aqui pelo menos um ou dois times que eles jogam sempre no campeonato, tanto na Bundesliga quanto na UEFA Champions League, nesse caso, mas nos outros times que a gente vai pegar mais adiante, a gente pega também de referência da sua própria competição internacional e também da competição nacional, para a gente tentar sempre entender sobre isso. Aí senão vou falar sobre história, porque já vai estar na ficha técnica, e a gente vai pontuar justamente a situação do time titular deles, com alguns reservas de luxo que eu apontei aqui. E por último, a nossa chance, o melhor jogador deles e também nossa chance de vitória e a classificação do atual time que a gente está jogando no campeonato, tá bom? Então vamos nessa, porque é muito longo esse vídeo. Eu quero tentar fazer ele no máximo com 10 minutos, para que você só veja 10 minutinhos de vídeo e vá embora do meu canal nesse dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Ficha técnica. Borussia Dortmund, que o nome é Bicepiel Verne Borussia 1900 e V Dortmund. Ou seja, se você não sabia que Borussia Dortmund é isso, né? Porque é BVB, que é Bicepiel Verne Borussia 09, né? Que é 1909, que foi justamente o ano que ele nasceu. Só para a gente pegar aqui, em 1902 o Fluminense nasceu, 7 anos depois nasceu o Borussia Dortmund. As alcunhas é justamente os Daischwalbergs, que são os aurinegros, os Dai Borussia, os prussianos, e o DVBB, que é o BVB. O mascote é uma abelha, a Ema. Os principais rivais, por que eu estou tirando o Schalke 04? Porque o Schalke 04 já sumiu do mapa, tá? Não existe Schalke 04 mais no campeonato ali. Na minha concepção, hoje, se existem pelo menos 2 times, eu incluiria ali também o Borussia, eu colocaria ali também o Bayer Leverkusen. Então, se eu fosse colocar de principais rivais, eu seria o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique e o Borussia Mönchengladbach. A fundação é de 19 de dezembro de 1909, há 115 anos. O Fluminense, ele tem, se a gente pega aqui mais 7 anos, fica 121 anos. Então a gente é mais velho do que eles. O estádio é o Signal Iduna Park, que tem capacidade para 81 mil pessoas. É menor do que o do Maracanã, que a gente só consegue ter a capacidade por conta de ser clube de 70 mil, mas o estádio tranquilamente consegue colocar 85 mil pessoas, até 90 mil pessoas no Maracanã.
A localização fica em Dortmund, em Renânia do Norte de Westfália, na Alemanha. O presidente local é o Reinhold Lunow. O treinador é o Niko Kovac. O patrocinador é o 1&1 Onus, o Evonik Industries e o GLS. E o material desportivo é a Puma, e a competição em que eles jogam é justamente a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da FIFA. Esse que é justamente a ficha técnica do Borussia Dortmund. O maior ídolo deles é o Marco Reus, o Marco Reus, que é o cara que mudou o time da Muralha Amarela Preta, né, que também é a torcida, né, a torcida se chama de Muralha Amarela Preta, ou a Muralha Auri Negra, entendeu? E por quê? Porque é o cara que conseguiu quase transformar o Borussia em ter seu primeiro título de UEFA Champions League. No ano passado, no ano retrasado, o Borussia Dortmund jogou contra o Real Madrid. Marco Reus estava em campo no segundo tempo, ele surgiu no segundo tempo, porque ele tinha saído de lesão há pouco tempo atrás, e acabou justamente fazendo uma partida, né, e o Borussia Dortmund só conseguiu chegar numa final muito por conta de Marco Reus. Então Marco Reus realmente é um cara que todo mundo ama de paixão, diversas vezes sendo pressionado a ser contratado por outros times que ganham o título, mas ele ficou no elenco principal ali no campeonato da Bundesliga e também na UEFA Champions League. Então o Marco Reus é o principal ídolo do time. Aí eu coloquei justamente aqui as equipes, né? A equipe de cá, a equipe que você está vendo, que tem o Ian Couto, é a equipe que jogou a UEFA Champions League e ganhou de 3-1 do Real Madrid. E aqui do outro lado você tem a equipe que ganhou de 4-2 do Borussia, do Bayer Leverkusen, que estava em segundo lugar dessa UEFA Champions League, tá bom? Aqui a gente vê justamente aqui algumas relações, né? Então, o que a gente vê aqui? Que é um esquema de 3, ó, um no gol, 3 aqui zagueiros, 2 extremos, 2 amadores e 3 atacantes. Igualmente aqui também 3 zagueiros, 2 extremos, 2 meias e 3 atacantes. Então eles jogam no 3-4-3. Que é um esquema que é interessante, tá? Você vai entender por que depois. E aí, pra gente virar um pouco a tela, eu coloquei da seguinte maneira, para entender, né? Possível elenco e variação. A gente tem aqui o goleiro, que é o Kobel, para você dar uma olhada. O trio de zagueiros, que sempre é o Sueli, o Anton e o Ben Sabani. Os alas, que são o Ian Couto, que é o Harrison, e o Svensson, que é o outro, né? O Ian Couto é o principal, né, que jogou na UEFA Champions League, e o Harrison, que joga justamente na Bundesliga, e o Svensson, que sempre joga nos dois lados da situação toda. Os meios são o Nikema e o Grob. E os atacantes são justamente o ADM, o Brandt, que é o Breyer, e o Guirasso, que é o centroavante, né? O ADM para um lado, o Brandt e o Breyer para o outro, e o Guirasso ali como centroavante. E temos o reserva de luxo, que é o Henry Camp, que é um armador, que é um volante também, né? Que é o meia ali. O Jamie e o Sabitzer, né? O Sabitzer, que também é um meia também. E o Jamie, que é um atacante. Então a gente tem 2 volantes, 2 meias e um atacante. Eles não têm volante, tecnicamente falando. O Henrican é o melhor pra mim dentre esses 3 aí, tranquilo. O Sabitzer logo depois, e depois o Jamie, que são as reservas de luxo do elenco do Borussia Dortmund. Bom, o melhor jogador é o ADM, que está jogando muita bola, né? É um cara que é ponta de velocidade, estilo John Arias, né? Parte para cima, dribla 2 ou 3 com uma tranquilidade. É um jogador bem estável, é um jogador que não se cansa, é um jogador que não se lesiona, é um jogador que sempre mantém a mesma postura. E de fato, né, o ADM, que melhorou muito justamente, né,
E parece que no Borussia Dortmund chegou ao seu auge muito legal, então é um jogador que vocês vão gostar bastante de ficar vendo. O estilo de jogo é pelos extremos, né? Visto que eles jogam justamente pelos extremos e de velocidade e rápido, né? Não é um time que realmente demora para fazer a jogada, né? É um time que tenta ser muito prático, né? Tenta pelo menos pegar assim, umas 3 ou 4 ações para fazer o gol, mas nada além disso, né? Normalmente eles fazem dessa maneira, né? Bem efetivos. A gente vai ver uma diferença discrepante, né? Quando a gente for jogar contra esse jogo, em que o Fluminense vai querer mais a bola para manter justamente o Borussia Dortmund longe do gol do Fluminense, e o Borussia Dortmund sempre pressionando o Fluminense a ponto de tentar justamente fazer com que ele perca a bola muito próximo do gol e fazer o gol. Então eu acho que a tendência vai ser muito mais forte pro Borussia, mas muito mais forte pro Borussia, tá? E a gente vê, né, o ADM, o Brandt, que eu gosto também demais, que é muito bom jogador, que joga pela outra ponta e joga muita bola também. Então vai ser difícil, entendeu? Se você acha que a gente não vai sofrer justamente sendo pressionados, nós vamos. E vamos muito forte com isso. E claro, né, para finalizar, né, que esse aqui é o último vídeo, que é a última parte do vídeo. O atual, né, o Borussia Dortmund está em quarto colocado, só atrás de Frankfurt, Leverkusen e Bayern de Munique. Os 4 primeiros vão para a UEFA Champions League, tá? Direto. O Bayern de Munique está em primeiro lugar com 82 pontos. O Leverkusen está com 69, o Eintracht está com 60 e o Borussia está com 57. Mas se você for ver, exceto o Borussia, exceto o Bayern de Munique, os outros dois ali estão em viés de queda, enquanto o Borussia Dortmund ganhou as suas 5. Dentre eles, ganhando de 4-2 do Leverkusen, na casa do Leverkusen. Então eu acho que eu acho que a gente vê justamente o problema que a gente está. E na minha concepção, a chance de vitória do Fluminense contra o Borussia Dortmund é de 1%. Menos do que isso não dá, porque seria uma dízima periódica. Eu não vou trazer dízimas periódicas para vocês. Tá bom? Então, novamente, para a gente estabelecer aqui a ficha técnica, o maior ídolo, o esquema que ele joga, o possível elenco e a variação, né? Não o elenco total, mas sim os titulares, o melhor jogador e o estilo de jogo, a chance de vitória e também a própria classificação no campeonato local, tá bom? Sim, pegamos um time forte. Sim, pegamos o time que chegou na final do ano passado contra o Real Madrid e só ganhou por conta de sorte. Porque os dois times poderiam ter vencido aquela ao final da UEFA Champions League, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Vídeo único, você já sabe então sobre o Borussia Dortmund. Se a gente ganhar é um milagre, mas por tudo que eu tô vendo, tanto do time do Fluminense quanto do time do Borussia, eu acredito que o Borussia vai ganhar, e se ganhar de 3-0 é muito pouco, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça a todos que está escrito aqui. Saudações, guerreiros e guerreiras tricolores. Até a próxima. Valeu!